Professor José Tomás, fenomenologia. Fenomenologia, o que é a fenomenologia? Olha, fenomenologia é uma disciplina, uma ciência, que é um conhecimento, que estuda a percepção da realidade. E como se dá esse estudo da percepção da realidade? Russell, quem foi o pai da fenomenologia, ele quis observar, então, como nós, seres humanos, captamos o que está ao nosso alcance, a partir da nossa percepção. Então, onde é que ele chegou? Ele chegou que, para nós captarmos o ambiente, a gente capta a partir da nossa consciência. Então, a fenomenologia é a ciência que estuda a percepção do ser humano. Ou, dito a partir das palavras do Russell, é a ciência que estuda a essência dos fenômenos. Então, a gente vai a outra questão. E o que seria essa essência dos fenômenos? Então, falando de forma bem simples e direta, a fenomenologia é a forma como você enxerga aquilo que se apresenta a você, o fenômeno que se apresenta. Então, uma forma que eu venho trazendo uma analogia sobre o que é a maneira como nós observamos e captamos a realidade, é como se a nossa consciência é uma antena. É uma antena onde ela capta os fenômenos que estão à nossa volta. Só que essa forma de captar, ela vem contaminada. E vem contaminada pelo quê? Pela nossa história de vida. E a nossa história de vida vem do quê? Das nossas experiências, da nossa memória, dos ambientes onde a gente teve, das crenças que a gente carrega, e por aí vai. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo como se fosse uma névoa, um filtro, onde a gente acaba captando o fenômeno que se apresenta, mas ele está filtrado, ele está com barreiras que impedem a gente ver as coisas como elas são. Quando a gente fala dessa maneira, fica bem abstrato, mas vou te dar um exemplo simples. Quando você está olhando para alguma pessoa, você pode até pensar, você pode até, esse exemplo que eu vou te dar, ver se você vai te levar para alguma situação que você já viveu. Você conhece alguém que você até então não conhecia. E muitas vezes você fala, você é muito parecido com o João que eu conheço lá do trabalho. O que está acontecendo nessa hora? Você está olhando a pessoa e a tua mente, que são as tuas experiências, o que você carrega de história de vida, vai fazer uma associação com algo que você já viveu antes. Então, a tua percepção deixou de estar olhando para aquela pessoa que você está conhecendo e foi para um outro lugar, que é o lugar das experiências. Então, isso se chama o quê? Isso se chama atitude natural. Então, nós, como seres humanos, a gente naturalmente faz isso. Isso vem da onde? Da evolução do corpo. Então, o corpo humano ele foi se desenvolvendo a partir de toda a evolução de eras e eras, de milhares e milhares de anos, para desenvolver uma maneira de sobreviver aos ambientes. Então, a mente ela serve como, para mim, ela é um órgão de sobrevivência do corpo. E qual que é a questão aqui? É que esse órgão de sobrevivência, ele está sempre projetando situações, projetando ideias, projetando problemas. Porque isso fez do homem, do ser humano, poder se desenvolver e poder sobreviver a ambientes mais adversos. Só que, ao mesmo tempo que isso é uma vantagem, isso também te leva ao quê? A te afastar de olhar as coisas como são. Agora, dentro da fenomenologia dá para você ir desenvolvendo uma forma para poder estar em contato mais concreto, um contato mais objetivo com as coisas. E como se dá isso? A partir da atitude fenomenológica. Reparem só, não é uma técnica, é uma atitude. E a gente pode entrar nesse lugar da técnica e da crítica que a fenomenologia faz sobre o que é a técnica em outro momento. Mas basicamente aqui o que eu quero dizer? Que a partir dessa atitude você se coloca numa predisposição onde você deixa de lado a atitude natural.
Isso dá para ir desenvolvendo isso. E esse é um ponto dos quais eu venho trabalhando muito na minha forma de poder ver as coisas, e principalmente na clínica fenomenológica, ou na clínica psicológica, que é ali que está, digamos assim, o meu maior interesse em trazer esse tipo de conteúdos para vocês. Mostrar que dá para você desenvolver essa atitude fenomenológica ligada ao atendimento clínico, ao atendimento de outras pessoas. Então, para você deixar de lado as ligações que a mente vai fazendo naturalmente e ficar de maneira mais acordada, de maneira mais livre daquilo que carregamos da nossa história de vida e que acaba contaminando esse espaço que a gente tem entre um ser humano e outro ser humano. Então, a fenomenologia ligada à psicologia vai ao encontro disso, de estar numa sintonia mais fina com a pessoa que está na nossa clínica, que está sendo atendida por nós. Então, resumindo, a fenomenologia ela traz a pessoa da subjetividade para a objetividade. A fenomenologia pretende, sim, pretende isso. Pretende trazer. E daí essa definição de que ela é a ciência que estuda a essência dos fenômenos. É tirar a tua subjetividade, porém, qual que é a questão aqui? Que para você chegar nesse fenômeno objetivo, você passa pela tua experiência. Então a fenomenologia não é uma ciência explicativa, é uma ciência compreensiva. E esse é um ponto que faz toda a diferença em relação aos outros modelos. A fenomenologia, ela valida a experiência humana. Então, o interessante aqui é que, através da experiência do observador, que é o pesquisador, que é o psicólogo, se a gente olha para a clínica psicológica, é a partir do que eu observo, e não só observo, aquilo que eu sinto nesse lugar de espectador, nesse lugar de me aproximar de um outro ser humano, é que a partir dessa minha experiência direta do momento presente é que eu vou poder desenvolver a clínica. Então a fenomenologia ensina isso, ensina a validar a tua experiência como o espectador, mas é um espectador que está próximo, ligado à clínica, do outro ser humano. E a gente entra ali em questões propriamente do que é esse espaço da clínica psicológica.